As características de uma autoestrada são as mais comuns, que é circular sempre a uma alta velocidade. No caso de haver cruzamentos, são cruzamentos de nível e acessos a propriedades devem ser de uma via pública localizada numa zona que não está cheia de edificações. Então eu dava exemplo de quem sai da Casa Branca em direção a Matola, nós se encontramos um cruzamento, e esse cruzamento é um cruzamento de nível e os mesmos acessos não estão mesmo de forma tão cruzadas que nem os cruzamentos que nós encontramos aqui na cidade de Maputo, o cruzamento entre Eduardo Mondlane com Guerra Popular, 24 de Julho com a Avenida Carly Marx, então não estão alinhados dessa forma. Saudações, seja muito bem-vindo. Aproxima, está a começar mais uma edição do seu EstradaCast. Quarta-feira sim, entramos em sua casa para lhe trazer o melhor quando o assunto é o Código de Estrada moçambicano. E hoje nós vamos falar de um tema que aparece sempre naqueles que são os testes teóricos da Escola de Condução. Vamos falar sim sobre as diferenças existentes entre via rápida e autoestrada. E para isso, nós recebemos aqui a nossa convidada especial de sempre, a agente Oksana Cuco, ela que é representante da Polícia de Trânsito a nível da cidade de Maputo. Mas antes de cumprimentar a gente, não se esqueça de se subscrever no nosso canal do YouTube. O nome está a aparecer bem aí na sua tela. E também nos siga nas nossas plataformas digitais, o Instagram e o Facebook. Carta Fácil MZ. Agente Oksana, bem-vinda. Como é que está? Obrigada, de saúde, está tudo bem. Indo às ocorrências das últimas 32 horas, nesse caso estou a falar do final de semana, não estivemos tão bem, porque registramos um caso de sinistralidade rodoviária do tipo choque contra o obstáculo fixo, este que ocorreu na Avenida Acordos de Lusaka, concretamente na paragem Chilempana, quando um motociclista que seguia no sentido Praça dos Heróis, a sexta esquadra, este ao chegar ali na paragem Chilempana, foi se embater contra um contentor de lixo. Deste mesmo acidente resultou em um óbito e um ferido grave. E como causa deste acidente mesmo, presume-se que este mesmo motociclista vinha a uma alta velocidade, por isso que ele não conseguiu não ir ao encontro do contentor de lixo que se encontrava ali à berma da estrada. Certo, então tivemos esse acidente durante as últimas 72 horas. Sim, esse caso ocorreu no domingo para segunda-feira. Certo. Não trata-se de um grande número de acidentes, mas não deixa de ser uma notícia triste. Reparamos que os números desde semana passada têm vindo a reduzir. Tem vindo a reduzir, mas o número de óbitos ainda mantém-se. Então, é a razão de nós ainda não continuarmos a estarmos bem. Mas acredito que os automobilistas vão aprender a colocar a mão na consciência quando se fazerem a via pública. Certo. Sim. E é uma frase que não gostamos de dizer aqui no EstradaCast, que é endereçar as nossas condolências às famílias enlutadas, e esperamos não ter mais que dizer essa frase nos próximos episódios do EstradaCast. Bom, agente Oksana, hoje vamos falar de um tema que, em particular, por causa dos sinais, deixa-nos um pouco confusos. Vamos falar das diferenças existentes entre autoestrada e via rápida. Primeiramente, gostaríamos de saber da gente o que é uma via rápida. Via rápida é uma estrada com acessos condicionados e sem cruzamentos ao mesmo nível, destinados ao trânsito de veículos automóveis. Essa é que é a definição de via rápida. E quando a gente diz condicionadas, isso nos remete a regras. Quais são as regras básicas a serem respeitadas nessas vias? As regras básicas a serem respeitadas nessas vias é que os condutores sempre devem estar a circular a uma certa velocidade estabelecida para esta mesma zona. Além disso, os condutores devem saber com antecedência quais são as próprias condições da via, se possui um bom asfalto ou não, porque pode-se determinar que na via X deve circular a velocidade tanta, mas se o asfalto não estiver em condições, este mesmo condutor não poderá circular
a esta mesma velocidade. Tem que se verificar também se essa mesma via tem filas duplas ou uma ou triplas. Então, a partir daí, o condutor vai saber, quando se tratar de uma estrada com várias filas de trânsito, deve-se circular o mais rápido possível à esquerda, usar-se sempre a faixa esquerda para permitir que, em caso de avaria, este mesmo condutor não venha causar constrangimentos ou embaraço da via, porque terão que retirar a viatura da faixa direita para a faixa esquerda e, por sua vez, da faixa esquerda para a berma da via. Sim. Então, tem que se respeitar todos esses procedimentos. Enquanto o condutor não for para fazer ultrapassagem, existindo espaço à fila à esquerda, deve usar a fila esquerda para circular. A gente, Oksana, falou de uma regra que está relacionada à velocidade. Qual é o limite máximo de velocidade dentro das vias rápidas? O limite máximo de velocidade nas vias rápidas depende do local onde essa mesma via se localiza. Se este mesmo condutor está a passar dentro das localidades, acredito que a velocidade máxima será de 60 km por hora. Mas quando estiver fora das localidades, vai depender da placa que vai existir a dar-lhe a informação. Pode ser 80 km por hora, pode ser 100 km por hora. Então vai depender do local onde estará a passar. Se for dentro da localidade, vai circular a velocidade máxima de 60. Se for fora das localidades, poderá circular 80 ou 100 km por hora. E outra regra que a gente disse aqui é a questão da ultrapassagem. Há que haver uma regra ou um respeito no momento das ultrapassagens. Vamos imaginar que atrás de mim esteja a vir um veículo que queira ultrapassar-me. Eu, como condutora que está à frente e está para ser ultrapassada, o que eu devo fazer? No caso de existir uma viatura à minha retaguarda que pretende fazer a ultrapassagem, em primeiro lugar, este mesmo condutor que está à minha retaguarda, é a obrigação dele verificar se estão criadas todas as condições para poder me ultrapassar ou não. Se não estão criadas todas as condições, ele não poderá ultrapassar. Sim. Então, mas depois de verificar, não é minha obrigação, eu que estou à frente, ter que controlar os movimentos de um condutor que está à minha retaguarda. O que eu tenho que me preocupar quando eu estiver ao volante, tenho que me preocupar com as coisas que estão em minha frente. Sim. Então, este mesmo condutor que está à minha retaguarda, ele poderá observar de como é que eu estou a circular, se estou em que faixa, qual talvez tentar estipular qual é a minha velocidade, para ele poder calcular se eu pretendo ultrapassar a ela, porque eu tenho que ultrapassar a ela talvez acelerando mais 20 km por hora, mais 10 km por hora. Então, aí sim poderei fazer a minha ultrapassagem com segurança. Também as ultrapassagens devem ser feitas num local onde não existe nenhuma curva, numa linha reta, onde é possível verificar tudo aquilo que vem pela nossa frente. Aí sim nós podemos fazer uma ultrapassagem segura. E quando nós estamos a aproximarmos de um cruzamento, qual é a ação correta dentro de uma via rápida ao encontrar-se ou ao deparar-se com um cruzamento? Ao aproximar-se a um cruzamento, este mesmo condutor deverá demonstrar uma certa prudência especial nesse caso, porque estará assim em aproximação a um cruzamento. Deverá também fazer o trânsito a uma velocidade moderada para permitir com que, se neste mesmo cruzamento existir peões que pretendam atravessar a via, esses sim possam atravessar a estrada sem que o condutor coloque em perigo estes mesmos peões. Talvez também pode se tratar de um cruzamento que existe lá sinalização luminosa. Enquanto estamos numa via rápida, sim, o condutor deverá abrandar a sua marcha e, por sua vez, deixar os que já têm a prioridade de passar, fazê-lo com segurança. E a gente falou aqui de peões, isso já traz aqui a próxima pergunta, que é sobre peões e ciclistas. Estes peões e ciclistas, como é que eles devem se portar dentro de vias rápidas? O peão dentro das vias rápidas,
esse deve respeitar sim as leis do trânsito, devem respeitar as leis do trânsito, porque só a lei do trânsito é que poderá lhe indicar no sítio X sim está reservado a passagem de peões, naquele local não está reservado a locais de peões. Então este mesmo vai poder se aproximar naquele local onde existe a passagem do peão. Vamos dar um exemplo daqui mesmo, da cidade de Maputo, temos a N4. A N4 as viaturas passam sempre a alta velocidade. Vamos falar do ponto de Maquinaque até a portagem. Sim. Passam a uma alta velocidade, mas no meio existe uma ponte aérea que os moradores daquele bairro de Maquinaque não costumam usar com muita frequência. Então, esses mesmos peões, quando atravessam a via, dificilmente atravessam a via e conseguem atravessar com segurança. Muitas das vezes existem vários atropelamentos, e esses atropelamentos que ocorrem ali devido à velocidade que se imprime de 60 km por hora, os peões costumam a perder a vida. Exato. Sim, então os peões devem sim respeitar aquele sinal. Ali já é um sinal de que o peão nessa via rápida deve atravessar sim usando a ponte aérea. Para o caso dos ciclistas, nesse caso, devem respeitarem também as leis de trânsito. Além de respeitar as leis de trânsito, na sua própria bicicleta deverá ter lá as luzes que vão permitir com que os outros condutores apercebam da situação. Por exemplo, se ele quer mudar de direção para a direita ou para a esquerda, poderá piscar. Então os condutores vão poder visualizar o sinal, e também, além de utilizar os sinais de luz, poderá também utilizar os sinais manuais, mas já torna-se difícil usar os sinais manuais enquanto está numa via rápida. Pode sim ser apercebido mal, o condutor está a ver, porque já sabe que aqui eu tenho que andar a tanta velocidade, que ele está a circular a esta mesma velocidade e não vai poder lhe observar. Então também devem ter muito cuidado redobrado quando estiverem a ultrapassar certas viaturas, porque pode estar a ultrapassar uma certa viatura e do nada não calculou o espaço, volta a entrar nessa mesma faixa ou entra numa outra, corre o risco sim de vir sim a se chocar com uma certa viatura. É interessante, porque eu em particular não sabia que bicicletas também tinham que ter luzes, sinalização. Sim, tem que ter luzes de sinalização. Não sei se a Ruth circula onde, mas já acredito que já viu bicicletas que aparecem com uma luzinha ali à frente e a outra lá atrás. Sim, então ajudam, sim. Para mim aquilo era um enfeite. Ajudam sim na sinalização, porque a partir do momento que vai piscar ou vai a pegar nos pés, não sei se chamam de pedais, aquelas mãos da própria bicicleta. Como é que se chama? Chivino. Chama-se volante mesmo. Ele sabe, sim, porque ele pedala. Sim. Tem luzes. Então vão dar já espaço para ele piscar para a direita, para a esquerda. Então o condutor, a retaguarda, vai poder se aperceber. Interessante. Bom saber também que tem luzes. Sim. Bom, a gente, Oksana, estamos a falar aqui de via rápida e gostaríamos que a gente pudesse mostrar a quem está a nos assistir lá em casa o sinal que representa a via rápida no nosso código de estrada. A via rápida no nosso código da estrada, este código que temos um outro código mais pequenininho que vem código e é a própria lei de seguros e tantas outras coisas que são úteis no nosso dia a dia. Então este código é que vem na sua página 226 na figura G75. Está aqui assim a via rápida. A via rápida está desta forma, além de estar desta maneira, encontra-se nos sinais de informação. Então é só ir abrir a página que fala dos sinais de informação, ir ao encontro da figura G75, aí sim vai entender o que está-se a falar. Certo, gente, Oksana. Sinais de informação, que foi um tema abordado aqui semana passada. Sim, então, sim. A via rápida está dentro desses sinais de informação. Sim. Certo. Pois é, hoje estamos a falar sobre a diferença entre via rápida e autoestrada. É um tema muito importante, principalmente para você que está na escola de condução, pois pode deparar-se com estes sinais de informação nos seus testes teóricos da escola de condução. E se quiser se inteirar mais sobre os sinais
de informação, temos aí o aplicativo Carta Fácil MZ, que tem para si mais de 600 sinais de trânsito que te facilitam na memorização destes mesmos e vão facilitar igualmente nos seus testes teóricos e garantirem notas altíssimas nos testes. Agente Oxana, temos estes 2 sinais. Um que tem fundo azul com barras brancas e um com fundo azul, barras brancas e uma linha oblíqua a vermelho. Qual é o significado destes 2 sinais? O primeiro, nesse caso, esse que vem com fundo azul e barras brancas, diz que aqui estamos numa autoestrada. Enquanto que o segundo já, que aparece com a barra vermelha, nos remete ao fim de uma autoestrada. Quer dizer que a autoestrada está a terminar, aí já iremos começar a encontrar as outras estradas que não serão uma autoestrada. Certo, só para ver se entendemos. Este sinal, que não tem a barra vermelha, indica o início ou indica que eu estou numa autoestrada, estou a entrar por uma autoestrada. O outro significa que eu estou a sair da autoestrada. Sim. Certo. E quais são as características das autoestradas? Primeiro, irei na própria definição de autoestrada, que é uma rodovia destinada ao trânsito em alta velocidade, com pelo menos uma ou 2 filas de trânsito. Certo. As características de uma autoestrada são as mais comuns, que é circular sempre a uma alta velocidade. No caso de haver cruzamentos, são cruzamentos de nível e acessos a propriedades devem ser de uma via pública localizada numa zona que não está cheia de edificações. Então eu dava exemplo de quem sai da Casa Branca em direção a Matola, nós se encontramos um cruzamento, e esse cruzamento é um cruzamento de nível e os mesmos acessos não estão mesmo de forma tão cruzadas que nem os cruzamentos que nós encontramos aqui na cidade de Maputo, o cruzamento entre Eduardo Mondlane com Guerra Popular, 24 de Julho, com a Avenida Karl Marx. Então não estão alinhados dessa forma, estão um pouco desalinhados. Sim. Agente Oxana, nós temos as características, temos as regras e temos as proibições. O que é proibido fazer na autoestrada? Na autoestrada é proibido parar na berma da própria estrada, circular a marcha atrás também é proibido, fazer inversão do sentido de marcha também é proibido, parar na berma é proibido, porque as viaturas vêm sempre a uma alta velocidade. Então se parou a berma da estrada, talvez um condutor vem por pequena distração, já dá para ser um acidente. Então por isso que se proíbe a inversão de sentido de marcha, porque as próprias vias não possibilitam, não admitem com que o condutor faça a inversão do sentido de marcha. A marcha atrás também é devido a essa velocidade, porque temos como característica esse andar em velocidade alta. Então este mesmo condutor que vai poder fazer a marcha atrás já estará a criar transtornos aos outros condutores que vêm à sua retaguarda. E, agente Oxana, não há exceções existentes? Vamos lá supor, estou a receber uma chamada de emergência, não há como encostar à esquerda, o mais esquerda possível para poder atender a chamada ou coisas do gênero? Acredito que podes fazer, mas será em pouco espaço de tempo, não, porque existem aquelas pessoas que param na berma mesmo e levam alguns minutos, podem levar 10, 15 minutos, não é o que o legislador diz. Então, se parou para encostar, para falar enquanto está numa outra autoestrada, para assim uns segundinhos, diga a pessoa, eu neste momento estou a conduzir, mas daqui a tanto tempo volto a lhe retornar a chamada e continua com a sua viagem, assim fica mais segura. Outro ponto, vamos supor eu saí de casa e esqueci algo importante, não posso fazer a inversão de sentido de marcha. Não. Tenho que terminar, chegar ao segundo sinal que a gente nos apresentou, final da autoestrada, este sinal. Pode chegar no final da autoestrada, se não haver um cruzamento. Sim. Se haver um cruzamento, aí sim poderá usar, mas no caso de não existir mais nenhum cruzamento, tem que chegar até o fim da autoestrada para poder fazer a inversão do sentido de marcha. Então é evitar sair de casa enquanto mesmo sabe que tudo aqui está organizado, não esqueceu nada. Ouviu-se vindo.
E qual é a regra básica quando nós queremos fazer as ultrapassagens nas autoestradas? A regra básica para fazer a ultrapassagem nas autoestradas é prestar com a devida antecedência a velocidade, a própria velocidade que os outros condutores vêm circulando e prestar muita atenção também na viatura que vem à sua retaguarda, que esteja numa outra segunda ou terceira fila. Certo. Sim, deve prestar tanta atenção para posterior sim poderá fazer a sua ultrapassagem. E quando nós nos deparamos com um sinal que nos indica que estamos a entrar para uma autoestrada, existem cuidados que devem ser tomados ao entrar numa autoestrada? Sim, existem cuidados a serem observados. Isso não se difere de alguém que esteja a sair de um posto de abastecimento de combustível em qualquer via. Ele a primeira coisa que deve verificar quando pretende entrar na estrada, deve prestar atenção se existem viaturas que vêm ou não. No caso de não existir, aí sim poderá entrar nessa mesma via. Então nas outras estradas também é a mesma situação, de prestarmos atenção e tentarmos calcular a que velocidade esta mesma viatura vem. Se não der, não vamos entrar. Quando já haver a possibilidade de nós entrar, sim poderemos entrar na autoestrada. Bom, hoje foi mesmo para entender a diferença entre esses dois termos, que é a via rápida e as autoestradas. E acredito que ficou bem esclarecido, não só para nós aqui dentro do estúdio, mas também para quem nos assiste lá em casa. E dessa forma nós gostaríamos de pedir à gente Oxana que deixasse ficar aqui últimas considerações. Em jeito de últimas considerações, apelar a todos os condutores, assim como peões. Estamos na Semana de Segurança Rodoviária, então é muito bom com que todos obtenham ter uma boa segurança quando se fazem a via pública. Não queremos ter situações negras nessa Semana de Segurança Rodoviária, gostaríamos que tudo andasse de forma tranquila. Também apelar a todos os pais encarregados de educação que a partir da próxima semana iniciam as provas EAPs, APs para os nossos petizes. Devemos ter mais o cuidado de educarmos os nossos meninos enquanto esperam a carinha lhes levarem de volta para casa, terem cuidado de brincar dentro do recinto escolar, não brincarem fora do recinto escolar. Apelar também aos condutores que devem respeitar os limites de velocidade máxima estabelecida, que é de 30 km por hora, na aproximação das escolas, assim como nos centros de saúde ou hospitais. Certo, gente Oxana, muito obrigada pela presença e esperamos contar com a gente próxima semana à mesma hora. Muito obrigada. Pois é, chegamos ao fim de mais uma edição do StradaCast e queremos agradecer também a Si, que esteve conosco até aqui, do início até aqui, e dizer que pode se inscrever nos comentários, e pedimos também que escreva nos comentários quais são os temas que gostaria que passassem aqui no seu StradaCast. Temos aqui a gente Oxana Cuco, ela que sempre nos ajuda a esclarecer qualquer tema relacionado ao Código de Estrada moçambicano. Hoje nós estivemos a falar sobre a diferença entre via rápida e autoestrada. Escreva também nos comentários um desafio para si. Qual a diferença entre via rápida e autoestrada? Queremos saber de si o que aprendeu no episódio de hoje. Bom, próxima semana nós iremos voltar à mesma hora, quarta-feira, e não esqueça, subscreva-se no nosso canal do YouTube. Do outro lado está o meu colega Celiotério Chivinde, ele que mexe aqui com a imagem, nos deixa bonitas, eu e a gente Oxana Cuco. Eu sou a Ruth Santos e voltamos próxima semana à mesma hora. Tchau, tchau.